noite. Uma honra estar aqui novamente com os queridos irmãos da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Dessa vez trazendo um tema que é bem pertinente à nossa realidade do hoje, a partir do livro do nosso querido irmão Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós vamos trazer alguns capítulos referente à questão do ser, do existir, do estar na vida, qual o sentido de estarmos aqui, qual o sentido de estarmos nessa dimensão, né, nessa terceira dimensão, qual o sentido do destino. O destino realmente existe, é algo que realmente está presente nas nossas vidas, ou é apenas uma possibilidade? E da dor, como a dor chega para nós, qual o sentido da dor existir e para onde essa dor vai nos levar. A partir desses pequenos trechos que nós vamos aqui trazer para os queridos irmãos, nós vamos discorrendo acerca desse livro que traz em seu bojo um ensinamento profundo. Ele pode ser encontrado num volume único ou em 3 volumes, trazendo esse complexo tema que muitas vezes nos angustia, nos traz medo, nos traz dúvidas, mas a partir da pena preciosa do Leon Denis, todas essas dimensões são esclarecidas. No primeiro momento, nós vamos falar sobre o problema do ser. No problema do ser, eu escolhi o capítulo 10, acerca da morte. Um tema bastante pertinente nesse momento, um tema inquietante, um tema que nós vemos debatido nas redes sociais, as pessoas nas suas inquietações, sobre as mortes coletivas, sobre a dimensão do morrer, o porquê se morre, porque morre alguns e outros não. Então Leon Denis ele vai nos explicar a partir deste capítulo 10, nos dizendo que a morte é apenas uma mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que não mais fornece à vida as condições necessárias para seu funcionamento e sua evolução. Para além do túmulo, uma outra fase da existência se abre. O espírito, sob sua forma fluídica e imponderável, prepara-se para novas reencarnações e encontra em seu estado mental os frutos da última existência que findou. Então, ao concluir um processo reencarnatório no corpo denso, nesse planeta denso, grosseiro, existe a condição do espírito que animou esse corpo e estagiar em outras dimensões mais fluídicas, mais sutis e que geram para esse ser agora em condição de espírito uma outra concepção acerca do sentido da vida. Nós tememos muito esse estado de transição. Nos percebemos consciencialmente ainda presos a essa realidade imediata. Nos acreditamos presos a essa personalidade, a essa família desse momento e não conseguimos perceber que somos seres multidimensionais, que somos seres que viemos de histórias e que ainda estaremos migrando para novas histórias, até que haja realmente uma individuação, uma completude dessa consciência na direção divina. Então a morte nada mais é do que um estágio da vida. A morte não é a finalização, a morte não é uma perda, a morte não é um processo de abandono. Muito pelo contrário, a morte ela é um processo de complementação, de reajuste de tudo que nós vivemos aqui na vida material. Então, a morte ela vem como um eclipse momentâneo nessa grande revolução de nossas existências.
mas esse instante é o suficiente para nos revelar o sentido grave e profundo da vida, porque nós estamos atrelados a essa realidade, fazemos planos, fazemos projetos, nos acreditamos seguros de forma permanente nessa realidade, e quando acontece a morte, ela vem como nós consideramos uma interrupção, um intervalo, algo que interrompe um processo que estava tão seguro, tão certo de acontecer. Então, a maneira pela qual cada um sabe morrer já é por si só uma indicação do que será para cada um de nós a vida espiritual. Então, quando nós começamos a pensar sobre a possibilidade da morte nessa vida, nós já nos planejamos para a forma que essa morte pode acontecer. Nós sabemos que existem múltiplas formas de se morrer. Existem as mortes naturais, as mortes por envelhecimento, por falência dos órgãos, os órgãos já estão envelhecidos, já não atendem às demandas do corpo físico, às exigências da vida material. Existem as mortes por acidentes, as mortes trágicas, às vezes pessoas até em fases de idade, ainda no início, né, da existência e que falecem. Existem as mortes por adoecimentos que chegam, que não se espera, doenças endógenas, doenças graves. Existem as doenças como nós estamos experimentando agora, nesse estágio da vida, as doenças pandêmicas que nos assaltam e que muitas vezes as pessoas perecem. Então, todas essas formas do morrer, inclusive as formas mais trágicas, nos assassinatos, nos suicídios, elas estão dentro de um patamar consciencial. Os indivíduos, eles constroem um campo de ressonância, eles vão alimentando esse campo de acordo com as suas tendências dessa vida presente, acumulada com os atos das vidas passadas, e isso vai gerando esse campo do morrer. Pode-se morrer de uma forma natural, exaurindo essas energias e chegando no mundo espiritual restaurado, identificado com a existência última e com as existências pregressas, inclusive até influindo nas possibilidades das existências que ainda acontecerão, futuras, né, os planejamentos das existências futuras. Podem haver as mortes por assassinatos, onde o indivíduo ele vive uma situação trágica, muitas vezes fica um período grande ainda preso ao corpo físico, vivendo a deteriorização daquele corpo, sofrendo com ódio daquele que o assassinou, ou também no caso do suicídio, onde o indivíduo ele interrompe um fluxo natural da vida e ele acaba ficando preso ali nas amarras fluídicas daquele corpo físico que ainda está vitalizado, porque aquele corpo ainda tinha energia de vida, ainda era composto de energia vital, e esse indivíduo vai penar, vai sofrer no mundo espiritual essa ação. Então, o bem ou mal morrer, o estar bem ou não depois da vida material, de acordo com as minhas construções, como eu construí esse processo do agora. Se eu construir de uma forma, muitas vezes, sem trazer componentes de responsabilidade, sem trazer atenção, sem trazer espiritualidade para esse morrer, eu vou estar inconsciente no mundo espiritual. É aí onde as reuniões mediúnicas elas têm um valor imensurável, porque elas trazem o indivíduo para esse lugar da consciência da perda do corpo físico e da continuidade no mundo espiritual. Então, a irresponsabilidade diante da própria vida e, consequentemente, da própria morte, vai gerar esse sofrimento. Se o indivíduo, de alguma forma, ele trabalha isso no campo da sua espiritualidade, no campo mesmo das suas ações do dia a dia, no campo do autocuidado, dele cuidar de si mesmo e se perceber como um ser importante para a vida e para o entorno, o morrer vai se transformar muitas vezes num estado de graça, num estado de consciência capaz
de impactar até o campo familiar, que não vai sofrer tanto com o desencarne daquele indivíduo. E é por isso que se diz que toda morte é um parto, um renascimento. Nas obras de André Luiz, nós encontramos muitos relatos acerca disso. O relato de que, ao morrer, o espírito, numa condição de consciência, ele vai se sentir leve, ele vai se sentir livre. Aquele corpo que se transformou durante aquela encarnação num cárcere, né? Vamos pensar assim num escafandro, né? Aquela vestimenta pesada, densa, onde eu preciso mergulhar vestido naquela vestimenta. E quando eu emerjo daquele mergulho, eu posso sentir o meu corpo livre, fluido. Essa é a sensação desses espíritos que desencarnam, como eu falei aqui, de formas naturais, de formas de consciência mais alargada, e eles se sentem livres, fluidos. Ao contrário do fenômeno do reencarne. Quando a gente vai reencarnar, para que o planeta, o fato de chegar um bebê para a gente é uma alegria, é um êxtase, é uma vida nova que chega e é realmente uma mensagem da natureza chegando para a gente, dizendo a vida está aqui, permanente, renascendo o tempo inteiro. Mas aquele espírito, ao se acoplar no corpo físico, ao se aproximar do corpo físico, ele vai sentir a densidade, ele vai sentir o peso, né? O peso dessa gravidade que nos chumba na vida. Então, para que nós possamos perceber que o nosso ângulo de visão diante da morte, ele é equivocado. Mas são os estágios que nós ainda precisamos experimentar, são as situações que nós ainda precisamos viver, e dentro disso nós vamos ganhando consciência. Então, a morte, ela não muda em nada a nossa natureza espiritual, os nossos caracteres, o que constitui o nosso verdadeiro eu. Ou seja, se Cida desencarna nesse momento, agora, por alguma fatalidade, que a gente chama fatalidade, porque não existe, né? Mas por alguma circunstância, ao chegar no mundo espiritual, eu ainda vou me identificar com essa forma física e com essa forma de ser, de personalidade. Não há um alargamento imediato das lembranças de quem eu já fui, das personalidades que eu já habitei. Isso não é instantâneo, isso é gradual. E muitas vezes eu não vou ter acesso a esses arquivos, mesmo estando no mundo espiritual, em virtude mesmo de uma proteção que a espiritualidade nos dá para preservar o equilíbrio daquele ser que desencarnou, né? Então, ela apenas nos torna mais livres, dá-nos uma liberdade cuja extensão se mede de acordo com o grau de nosso adiantamento. Tanto de um lado quanto do outro, temos a possibilidade de fazer tanto o bem quanto o mal. A facilidade de nos adiantar, de progredir e de nos reformar. Então, como eu disse, se o indivíduo ele desencarna num lugar de irresponsabilidade diante da vida, ao chegar no mundo espiritual, ele não vai se dar conta disso, ele não vai ter consciência dele mesmo, ele vai precisar muito da assistência da espiritualidade para dar a ele um conforto daquela situação. Muitas vezes vai ser hospitalizado, vai ser tratado, vai ser levado para as instituições de reajuste. Então existem infinitas possibilidades dentro disso. Ao passo que um outro indivíduo que desencarnou, mas no campo de maior autocuidado, de maior consciência, ele vai poder chegar no mundo espiritual e já ter uma consciência imediata daquele episódio, daquela situação. Existem relatos, por exemplo, que o Dr. Herculano Pires, que foi um eminente espírita, filósofo, escreveu várias obras da nossa bibliografia espírita, ele teve consciência imediata. Ao desencarnar, ele teve consciência do desencarne e ele inclusive acompanhou o próprio velório. São situações muito especiais, não são situações comuns. Normalmente os indivíduos eles entram num estágio de perturbação até que ele possa ser assistido pelas equipes espirituais e a partir daí recobrando
a consciência. Mas normalmente o processo é esse. No caso de espíritos que chegam no mundo espiritual já com consciência plena do desencarne, existiu todo um planejamento aqui, toda uma preparação para que isso aconteça. Inclusive existem casos mais eminentes de indivíduos que foram capazes de regular o próprio morrer, como é o caso de Paramahansa Yogananda, que foi um indivíduo com uma espiritualidade agigantada, praticamente poderemos considerar, né, um guru, um indivíduo que se trabalhou na sua espiritualidade durante muitos anos, e no momento do desencarne houve uma consciência integral da necessidade de voltar para o mundo espiritual. E apenas ele deitou na cama, naquele momento houve um desligamento, ele próprio gerenciou junto às equipes o desligamento do corpo físico e o corpo foi velado. Inclusive se diz que esse corpo, depois de mais de 40 dias de cerimônias, né? Ele era indiano, então na Índia as cerimônias elas são durante muitos dias, mas depois de mais de 40 dias esse corpo estava intacto, sem nenhum traço, né? de nenhuma deteriorização. Então, são casos que existem, que acontecem. Infelizmente, a ciência ela não olha como algo digno, né, de chancela, acha que é misticismo, que é mentira, mas, na verdade, isso foi comprovado, né, inclusive pela própria equipe médica que o investigou, né, no corpo físico ali, sem corrupção, a partir de uma morte de mais de 40 dias. Mas são casos muito raros, né? E aí nós partimos para o problema do destino, que é um outro capítulo do livro, uma outra parte do livro, onde no capítulo 1, Leon Denis vai falar sobre as vidas sucessivas. Então aí a gente vai falar um pouco sobre reencarnação, né? A paligênese, o que são essas vidas sucessivas, né? Para que eu fico desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando? Então, Leon Denis ele vai explicar de uma forma muito clara, muito simples, como essa fala aqui para vocês. Não tem um caráter científico, um caráter de palestra, eu estou aqui mais como um processo mesmo de um bate-papo, né? Para que a gente possa compreender essas dinâmicas que são tão basilares dentro da doutrina espírita, né? Então, na reencarnação, nós vamos ver que após residir temporariamente no mundo espiritual, a alma renasce na condição humana, trazendo herança boa ou má do seu passado. Então hoje, nessa personalidade Cida, eu trago todos os outros movimentos que eu pude fazer dentro do campo de consciência que eu tinha no passado. Todas as construções que eu fiz, todas as relações, e também todos os crimes que eu cometi no passado por ignorância das leis divinas, eu trouxe e hoje eu estou aqui com todo esse arsenal de informações. Ao desencarnar, ao chegar no mundo espiritual, eu levo todas essas informações e mais dessa vida presente. E a partir daí há toda uma abordagem da espiritualidade que lida com o campo da reencarnação, porque há um projeto para isso. A reencarnação ela não é um fator aleatório, casual. Inclusive, para quem tem interesse em investigar mais a fundo sobre o processo da reencarnação, pode ler o livro Missionários da Luz, Dr. André Luiz, onde ele vai trazer os processos de reencarnação, nas estratégias de reencarnação, nas necessidades, inclusive de indivíduos desenvolverem adoecimentos, de indivíduos viverem situações de riqueza ou de pobreza, tudo isso dentro de um projeto que é construído e que ao retornar para o corpo físico, o indivíduo ele vai desenvolver de acordo com as suas tendências. Porque se nós formos pensar no destino apenas como algo posto pela espiritualidade ou por uma divindade, nós não teríamos responsabilidade pela nossa vida. E não é o que acontece. Ao estar aqui na vida, eu tenho todo um arsenal que eu trouxe
de outras existências, inclusive do mundo espiritual, porque eu posso ter passado por escolas no mundo espiritual, eu posso ter passado por terapia no mundo espiritual, e ao chegar aqui eu trago essas reminiscências. Mas o que eu vou fazer disso depende da minha vontade. É aí onde entra o processo do livre-arbítrio, é aí onde o indivíduo ele se coloca a partir do seu impulso pessoal, né? Então, se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e única vez nesse mundo, que apenas uma só existência é a parcela de cada um de nós, seria preciso reconhecer que a incoerência e parcialidade é que decidem. Uma vida apenas, essa vida, uma vida de lutas, uma vida de perdas, uma vida de muitas vezes relações difíceis, uma vida de às vezes de adoecimentos, uma vida de pobreza, de miséria, de viver num barraco, de não ter nenhuma oportunidade que leve o indivíduo para um crescimento, ou uma vida onde o indivíduo já nasce com deficiências, com dificuldades motoras, com dificuldades cognitivas. Qual o sentido? Qual o sentido de viver apenas essa vida? De morrer em si mesmo e de não ter continuidade. O que determina que o indivíduo possa nascer com uma deficiência, com um retardo, com uma doença já instalada, como nós hoje temos casos na ciência, o bebezinho na barriga da mãe com um problema cardiológico, com um problema neurológico já ali identificado, e outras crianças perfeitamente lindas, inteligentes, amadas pelos seus pais, pela sua família, com condições financeiras favoráveis, indo para a vida, construindo as suas realidades, uns com facilidades, outros com dificuldades. Qual o sentido disso tudo? E aí Leon Denis vai nos questionar por que das crianças que morrem antes de nascer e outras são condenadas a sofrer desde o berço. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, outras duram quase um século. Qual o sentido disso tudo? Então ele vai nos dizer: cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente, de acordo com a sua natureza, para a nossa felicidade ou infelicidade, irá espalhar seus frutos sobre a nova vida que começa e até mesmo sobre as sucessivas. Se uma única existência não for suficiente para desfazer as consequências más das nossas vidas anteriores. E aí nós temos também aqui a referência do Dr. Jorge Andréa. No livro Forças Sexuais da Alma, o Dr. Jorge Andréa vai nos falar sobre os campos, né, de potenciação. Então, muitas vezes eu venho para essa vida, como eu falei, dentro daquele planejamento que eu tive lá no mundo espiritual. Ó, Cida, você vai cumprir de tal idade a tal idade essa situação. Teve lá um assassinato lá no passado, você vai viver uma perda aqui que você precisa olhar, ou você vai viver um adoecimento aqui e tal. E aí eu vou, né, estagiando, passando por essas situações a partir desses planejamentos. Mas aí de repente Cida entende que ela pode melhorar aquela situação. Aquele adoecimento não trouxe um sentido de punição, de dor, de vitimismo. Eu entendo que aquele adoecimento trouxe para mim outra compreensão da vida. Eu vou pegar aquele adoecimento, vou começar a estudar, vou começar a me especializar naquilo. De repente eu construo uma ONG, trago pessoas que passam por aquela situação igual a mim, e aí nós vamos discutindo, nós vamos favorecendo comunidades. E isso desfaz pontos de energia que estavam condensados em mim. Isso se desfaz com mais facilidade. E às vezes outros núcleos que estavam para outra existência, porque às vezes vários núcleos numa mesma existência a gente não dá conta. É muita carga, é muito peso, é muita dor. Nem o corpo físico ele aguenta.
Então a espiritualidade generosa vai dizer assim, ó, Cida, isso aqui vai ficar muito denso, vamos deixar esses núcleos para uma vida seguinte. Mas se Cida aqui de repente começou a se engajar em processos, um núcleo que estava lá no futuro, num planejamento de uma encarnação lá do futuro, a espiritualidade resgata e diz assim, ó Cida, toma aqui esse núcleo, e Cida vai e de repente aquela encarnação que seria apenas, isso aqui a gente falando de forma muito alegórica, de forma muito metafórica, mas vamos dizer que Cida tinha 15 núcleos para ver nessa vida, Cida viu 35. Nossa, eu já adianto o meu processo evolutivo, eu já faço uma marcha muito mais célere para o futuro e para o passado também, né? Eu vou arrancando do passado coisas que deixei lá por ignorância e levo para o meu futuro de uma forma muito mais dinâmica. Mas pode acontecer o contrário também. Eu posso ter vindo para essa vida com 15 núcleos para dar conta. Só que Cida chega aqui, vive uma situação, rebeldia, insatisfação, incoerência, entra num processo de autoflagelação, de vitimismo, e aí eu começo a construir barreiras energéticas diante daquilo que poderia ser proveitoso para mim. Então existem muitos indivíduos que numa encarnação, muitas vezes ele teriam provas difíceis para passar, mas ele agudiza essas provas. Por vontade própria, ele começa a colocar elementos de dificuldade dentro daquela prova. Então, além dos 15 núcleos que ele teria que dar conta nessa vida, ele leva mais 35 com ele. Chega no mundo espiritual extremamente adoecido, vai para os postos de regeneração que existem no mundo espiritual, para um outro planejamento futuro que pode vir muito mais agudo, muito mais difícil. Por isso que Leon Denis nos diz, pode ser para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Então, ao mesmo tempo, nossos atos de cada dia, fonte de nossos efeitos, vem juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formando com elas um encadeamento de bens ou de males, que em seu conjunto irão compor a trama do nosso destino. Esse parágrafo aqui, ele é muito libertador, mas ele também pode ser muito aprisionador, a depender do campo de consciência que eu coloco aqui. Libertador porque eu digo assim, gente, toda a dificuldade que eu vivo na minha vida hoje, todas as situações foram construídas por mim. Foram construídas por mim. E assim como eu construí no campo da distorção, da doença, do processo mais ácido para a minha vida, eu também posso desfazer e ir para um lugar de fluidez, para um lugar de amorosidade, para um lugar de responsabilidade moral diante da vida. E isso pode ser aprisionante porque muitos indivíduos não querem assumir esse lugar da responsabilidade moral. Eles querem sempre delegar a uma instância superior a responsabilidade por si mesmo. E aí entra naquele lugar da vítima, naquele lugar da paralisia, de esperar que uma força externa venha para mudar um conteúdo que é dele. E é muito perigoso quando eu me coloco nesse lugar de paralisia. Porque tudo isso aqui que a gente está falando de energia. E energia quer movimento. Se eu entro num lugar de paralisia, vai chegar um momento que essa energia ela vai precisar fazer um impulso. E aí esse impulso pode vir em formas muito dolorosas. Pode vir realmente numa tsunami que chega e derruba tudo e me leva junto. E pode ser também num processo de uma doença que se instala e que me leva para um lugar de agravamento, de necessidade do outro, e muitas vezes eu não vou achar o outro para cuidar de mim. Ainda tem esse efeito rebote, o outro vai se afastar de mim, porque eu construí tanta densidade que o outro não dá conta. Às vezes vou ser relegada a uma instituição para ser cuidado, porque eu construí um campo muito duro diante da energia que poderia ser uma energia de vitalidade, de abundância, de conquistas produtivas para aquela encarnação. Então, há uma relação íntima entre nossos atos e nosso destino.
sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos de nossa vida a repercussão dos nossos atos. O homem constrói seu próprio futuro. E como diz, né, no Evangelho, Jesus nos fala, até o fio da nossa cabeça está contado, né? Os fios de cabelo, até as folhinhas da árvore estão contadas. Então, cada ato, cada gesto, cada movimento da vida está sendo computado nessa encarnação. Eu posso pegar aquela moedinha lá que caiu no chão e a pessoa não viu e botar dentro da minha bolsa e acreditar, não, aqui é uma bobagem, R$1 para eu botar lá no meu porquinho, mas esse R$1 é computado pela lei divina. Então tenhamos muito cuidado com os nossos atos, porque eles estão sendo aí, ó, pouco a pouco, sedimentados. E R$1 hoje, R$1 amanhã. Amanhã eu vivo uma situação de escassez extrema, de fome, de dificuldades, de não acessar patamares que eu idealizei e acho que a culpa é de Deus. E não é. Foi uma construção própria daquele ser e ele, a partir disso, vai ter que se responsabilizar. Eu gosto sempre de dizer assim, nunca se esqueça que o universo ele é curvo. E aquilo que é curvo faz um efeito rebote. Então, tudo que eu estiver emanando para a vida, volta para mim. Mais cedo ou mais tarde. Pode voltar em forma de pétalas, em forma de perfumes, em forma de beijos, mas pode voltar em forma de uma retroescavadeira. Pode voltar de uma forma muito abrasiva, mas eu não sou vítima dentro dessa situação. Eu sou construtor dessa realidade. Então, a liberdade de ação, para alguns, é permitido que demorem na via da evolução, que percam sem cuidado, com o verdadeiro objetivo da existência, tantas horas preciosas à procura de riquezas e de prazer. A outros, é permitido se apressarem a trilhar os caminhos árduos e alcançar rapidamente o auge do pensamento. Se preferem, em vez das seduções da matéria, a posse dos bens do espírito e do coração. Então, até esse fenômeno aqui, nós precisamos nos estudar. Existem aqueles indivíduos que a gente olha e diz assim, nossa, cicrano faz tanta coisa errada e nada acontece com ele. Se eu pensar numa coisa errada, imediatamente eu já estou vivendo uma situação de punição. E isso tem uma coordenação do campo evolutivo. Existem indivíduos que ainda estão na escala de conquistas desse lugar evolutivo. Existem outros mais comprometidos que já exacerbaram o que puderam do livre-arbítrio. Com certeza nós que estamos aqui nessa lida do estudo, de tentar se melhorar, de buscar outros caminhos, já exacerbamos todas as possibilidades de livre-arbítrio. Como nos diz o nosso querido Pietro Baldi, já batemos na parede da lei e estamos voltando para fazer o caminho agora de regeneração. Então, quando você percebe sua vida muito cheia de impedimentos, qualquer movimento que eu faça pode gerar para mim algum efeito rebote, é sinal de que você já bateu na parede da lei. Você já exacerbou todo o seu livre-arbítrio, então é hora de regenerar. Então eu não posso olhar para aquele que ainda tem livre-arbítrio, que está usando esse livre-arbítrio de forma irresponsável, infelizmente, e dizer que ele é mais queridinho de Deus do que a mim. Isso é um erro, isso é um engano. Em algum momento, aquele indivíduo ele vai também sofrer as sanções daqueles atos dele. Ele vai bater também no muro da lei, na parede da lei, isso também é uma imagem alegórica para a gente, mas ele vai precisar fazer o caminho de volta. Então, se a vida às vezes está lhe exigindo muito, está sendo um pouco pesada demais, é porque você exacerbou, é porque eu exacerbei. Então, todas as vezes que nós olharmos para as nossas dificuldades, olha e agradece. É o momento de regenerar, é o momento de liberar aquilo que não foi saudável no passado. Então, a alma ela deve encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, passar alternadamente pelas provas da pobreza e da riqueza, aprender a obedecer e depois comandar. Então, não pensemos que ao estar aqui hoje, às vezes numa condição de maior seguridade social, de maior conforto, de família, nós estamos
seguros de que todas as vidas serão assim para melhor. Não. Muitas vezes esse momento é, como a gente diz, é um momento de refresco, é um momento para você ganhar forças para situações do futuro que serão muito mais adversas. Que pode ser nessa mesma vida, de repente, num determinado momento da tua vida, pode vir alguma doença que você vai precisar olhar, pode vir alguma perda, pode vir alguma escassez financeira, pode vir alguma situação que te leve para um campo totalmente diferente do que você está vivendo agora. E isso faz parte do teu processo de crescimento. Ou pode ser numa outra vida. Vindo, por exemplo, nessa vida eu estou aqui estudando, trabalhando, me melhorando. Numa outra vida eu posso vir com um retardo grave, mas em virtude do que eu construí nessa vida, aquele retardo ele vai ser aplacado, eu vou ter pessoas amorosas ao meu redor, cuidando de mim, me dando conforto, para que aquele expurgo, como a gente chama, né, aquela reencarnação, onde eu vou expurgar alguma coisa do passado que eu fiz muito grave por alguém, seja mais suave. Ou eu posso aproveitar esse momento agora aqui e dizer, agora eu vou fazer tudo que eu não deveria, né? Vou beber bastante, vou violar o outro, vou pegar o outro que tem às vezes uma boa intenção comigo e vou abusar, vou fazer de tudo. Quando eu chego nessa encarnação que eu preciso viver às vezes um processo de retardo, um processo às vezes de dificuldade motora, eu vou viver com muito mais dificuldade. Por isso que nós vemos muitas vezes situações onde indivíduos que já vivem situações complexas fisicamente, emocionalmente, ainda estão dentro de um ambiente completamente caótico. Isso tudo são construções. E isso não significa que porque ele está nessa situação e eu estou aqui formada, bem, com saúde, eu seja melhor do que ele. Não. Nós estamos vivendo planejamentos reencarnatórios diferentes. Pode ser que num outro ciclo eu vá para aquele lugar e ele esteja bem. Então não é me reconhecer como melhor do que o outro, jamais. Então o espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento. Ele volta a espiar no próprio meio onde se tornou culpado, onde se tornou responsável por aquilo que fez mal ao outro, que fez mal a si mesmo, que fez mal à natureza, né? Então, gente, não existe fatalidade. Às vezes a gente usa esse termo. A gente fala, um acidente, uma fatalidade, por que isso aconteceu com aquela criancinha de 2 anos, inocente. Nós espíritas, conhecedores das leis da reencarnação, usamos esses termos. Inocente, não sabia de nada. Ali tem todo um processo, tem toda uma carga reencarnatória acontecendo ali. Então, nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. Se eu hoje tenho oportunidades de poder fazer algo bom, de poder fazer algo útil para mim e para a humanidade, façamos. Não vamos perder tempo, porque nós não sabemos o que pode vir no futuro que nos incapacite dessa possibilidade de fazer. Então, o objetivo das encarnações é definitivamente a revelação da alma para si mesma, ou antes, a sua própria valorização, por meio do desenvolvimento constante de suas forças, de seu conhecimento, de sua consciência, de sua vontade. A alma inapta, inexperiente e nova não pode adquirir consciência de si mesma, a não ser pela condição de estar separada das outras almas presa no corpo material. Ela constituirá, assim, um ser distinto, que vai firmar a sua personalidade, ampliar a sua experiência, acentuar a sua marcha progressiva na razão direta de seus esforços para triunfar das dificuldades e obstáculos para a vida terrestre, lhe semeia debaixo dos pés. E aqui é importante a gente reconhecer o seguinte: eu estou aqui em marcha evolutiva, eu estou indo na direção de Deus. Para quê? Por quê? Por que existe a vida material? Por que é necessário ir para Deus? Em que momento eu me distanciei de Deus? Existem muitos questionamentos acerca disso. Por que essa vida? Por que eu existo? É uma pergunta primordial. Nós precisamos entender o seguinte: existem informações que a nossa consciência ainda não pode abarcar. Existem aí
no infinito cósmico informações que eu ainda não tenho condições de entender. Então, tudo aquilo que nos chegou até hoje foi o que era possível para a nossa consciência captar, assimilar e colocar em prática. O que ainda não é possível compreender, sigamos. Sigamos nessa rota que a espiritualidade maior já nos promoveu, já nos deu, e assim que nós formos avançando, outros conhecimentos chegarão. Mas não adianta eu querer, numa consciência tridimensional, num planeta de provas e expiações, querer entender esse imensurável. Eu vou perder tempo. Eu vou, como se diz na gíria, vou fundir a minha cuca e não vou chegar a lugar nenhum. Então, o que temos hoje de informação é onde nós devemos nos debruçar. Então, é preciso aprendermos inicialmente a desatar os laços que nos amarram à Terra, para em seguida levantarmos voos para mundos mais avançados. Porque esses mundos existem. Esses mundos já são relatados pelos amigos espirituais. Então, se eu não quero mais viver num mundo tridimensional e eu acredito que eu posso alçar voo para viver num mundo de 5ª dimensão, de 10ª dimensão, que eu caminhe, que eu vá nessa rota. Para que eu possa finalmente me desvencilhar do problema da dor. Porque a dor, ela é condição tácita do mundo de provas e expiações. Não adianta eu querer viver vida de felicidade num planeta de provas e expiações. É um planeta de dor. É um planeta de aprendizado. É um planeta escola, é um planeta hospital, mas é um planeta de aprendizado. Então, nos capítulos 7 e 8, Leon Denis vai nos dizer, tudo que vive nesse mundo sofre. A natureza, os animais, o homem, tudo sofre. Nada está fora do campo do sofrimento. A dor segue todos os nossos passos. Ela nos espreita em todas as nossas caminhadas. A dor é apenas uma lei de equilíbrio e de educação. As faltas do passado recaem sobre nós com todo o peso e determinam as condições do nosso destino. Então, se eu vivo uma dor, por exemplo, no campo dos afetos, ela está compensando a minha ação do passado, que foi irresponsável, diante dos afetos. Muitas vezes eu tive afetos, tive condição de estabelecer um campo de afeto genuíno, verdadeiro, de família, e agora eu vivo a escassez disso, para que possa haver equilíbrio. O universo está o tempo todo buscando o equilíbrio. Então, o sofrimento nada mais é do que a repercussão das violações cometidas à ordem eterna. Mas somente podem compreender o sofrimento os que sentem os seus efeitos poderosos. E aqui é importante a gente fazer uma explicação que dor e sofrimento, eles não andam atrelados. Não há comunicação. A dor, ela é um fenômeno inerente à nossa vida, porque a gente precisa regular essas ações. O sofrimento é condição de espírito evoluído. Então, eu agrego o sofrimento à dor. Mas o sofrimento ele pode estar destituído ali dessa situação. Que é o caso, por exemplo, dos espíritos grandiosos que vivem situações de dor, mas não sofrem. Porque eles olham para a dor como elemento de impulso, como elemento educativo. Então é muito difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento ele é bom. A tristeza e o sofrimento nos fazem ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou poderosas, que o homem feliz, o homem preso à ilusão da matéria, não pode perceber. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como uma esteira luminosa que segue no espaço o espírito dos heróis e dos mártires. Então, olhar o sofrimento como elemento educativo, como elemento de ampliação de consciência. Eu amplio o meu espectro de consciência, eu vejo a situação por vários ângulos, quando eu entendo que o sofrimento está ali presente, ainda porque sou um ser egóico, e eu atrelo o sofrimento à dor, mas que ela traz uma repercussão positiva para mim. A dor cava ousadamente as profundezas da consciência a que o trabalhador hesitante e inábil não poderia ou não saberia chegar. Desobstruir-lhe os recessos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que era inútil ou ruim.
as viciações, né, os condicionamentos, os hábitos negativos, as forças de pensamento ainda deletérias, tudo isso vai sendo remodelado à medida que o indivíduo vai conseguindo olhar para o sofrimento como elemento que me educa, que me faz liberar situações que não são mais importantes. A dor física é, na maioria das vezes, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos, ou seja, a autodestruição, a destruição em massa. Um indivíduo com todo o vigor, com toda a força, com toda a sua potência, sem consciência de si mesmo, ele é um dínamo de destruição, para si e para o outro. Ele precisa de dor física, ele precisa de perdas, ele precisa viver lá no seu íntimo a necessidade desse Deus que precisa vir para a superfície. Então, sem ela, abusaríamos do nosso organismo a ponto de destruí-lo antes da hora. Nós vemos hoje, por exemplo, dentro de um panorama de dor que nós estamos vivendo, de um panorama de mortes coletivas, de doenças, inclusive residuais, que a Covid deixa, os indivíduos estão preocupados com o carnaval, os indivíduos estão preocupados com viagens, os indivíduos estão preocupados com coisas perecíveis, com coisas inúteis, e não com a sua autoobservação. Ainda é uma condição de dureza psíquica, de endurecimento. E se nós estamos aqui também estagiando junto a esses indivíduos, nós ainda estamos na repercussão desse campo. Então, quando uma doença grave nos atinge, o que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Ganharia cada vez mais terreno, nos invadiria e destruiria em nós a fonte da vida. Então, esse lugar de sensibilidade, vamos aguçar os nossos campos de sensibilidade. O imaterial ele está aqui em profusão ao nosso redor. Vamos sair dessas couraças, desse endurecimento, dessa rigidez, desse pensamento julgador e vamos para o sentir. É a partir daí que eu começo a regular a verdadeira dimensão da minha vida, a verdadeira rota que eu preciso seguir. Então a dor física, ela resulta da desproporção entre nossa fraqueza moral, corporal e o conjunto das forças que nos rodeiam, forças colossais e fecundas, manifestações da vida universal e das quais podemos assimilar apenas uma parte ínfima, a pontinha do iceberg é o que a gente pega. Mas ao agir sobre nós, trabalham para aumentar, para engrandecer, sem parar a esfera de nossa atividade e a gama das nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute sobre a forma fluídica. Enquanto o corpo está sendo ali depurado pela dor, pelo sofrimento, o campo fluídico também está sendo remodelado. Contribui para enriquecê-la, dilatá-la, torná-la mais impressionável, apta para novos aperfeiçoamentos. Então, o sofrimento, por sua ação química, sempre tem um resultado útil, mas esse resultado varia ao infinito, segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Foi aquilo que eu falei, eu posso pegar um sofrimento e me rebelar mais. Eu posso construir mais karma diante dessa situação. Ou eu posso pegar o sofrimento e fazer dele um impulso direcionador para outros estágios conscienciais. Então, ao purificar nosso envoltório material, dará a uns mais força ao seu interior, mais facilidade para se separar de coisas terrestres. Em outros, mais evoluídos, agirá no sentido moral. E a gente vê que o sofrimento ele é uma condição do ser, do estar aqui no planeta. Os animais não estão distantes do sofrimento, eles vivem o sofrimento. São psiquismos primitivos que ainda estão estagiando em formas mais grosseiras, em formas mais selvagens, instintuais, sem campo de consciência ainda alargado, mas a dor chega para começar a repercutir no campo de consciência. Então, o sofrimento para os animais já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que está neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos da consciência. Então, as felicidades desse mundo, elas nos imobilizam. A gente esquece que nós somos espíritos. No dia a dia, eu vivo a realidade imediata. Eu estou preocupado com o carro que eu tenho que comprar, com o curso que eu tenho que fazer, com a casa que eu tenho que reformar. Esqueço que eu sou um espírito imortal. Eu tiro o meu campo de consciência disso muito facilmente.
Mas quando eu fico muito tempo nisso, a dor vai chegar. Então, à medida que eu for avançando, as dores elas vão aumentando, porque eu preciso alargar cada vez mais o meu campo de consciência. E elas vão nos obrigar a entrar em nós mesmos e a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças da nossa vida. Ah, já passei por isso, pronto, já quitei minha dívida com Deus. Não, vou passar várias vezes por aquele caminho. A vida é espiral, eu vou passando, mas vou passando em lugares diferentes, de percepção, de sensação, até que aquilo dilui e desaparece. Então a doutrina espírita, ela contém todas essas fontes mesmo literárias, escritas, psicofonadas, para a gente poder olhar para as nossas aflições e nos enriquecer, regenerar internamente a partir dessas lições da espiritualidade maior. Existem seres que passaram por situações parecidas ou iguais às nossas, semelhantes, outras diferentes, mas todos estagiaram nesses lugares de dor e de dificuldade que hoje estão nos planetas mais sutis. E são esses seres que estão nos ajudando, são eles que estão emanando consciência para nós. E quem tiver alerta, capta. Quem não tiver, permanece aqui no estágio de rudez. Então o Espiritismo ele oferece-nos uma razão de viver e de sofrer que merece verdadeiramente que se viva e se sofra. E aí Leon Denis nos deixa um recadinho aqui. Esforça-te para seres, a teu modo, um exemplo para os outros. Por sua atitude no sofrimento, tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro. E aí eu finalizo aqui a minha fala com essas imagens aqui. Esses seres magnânimos que estagiaram aqui no planeta, junto a nós, que receberam os mesmos raios solares que nós recebemos, que trocaram os mesmos átomos que nós trocamos aqui no dia a dia e que foram arautos da moralidade, da espiritualidade, do bem. Que nós possamos nos espelhar em Jerônimo Mendonça, em Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, nossa queridíssima irmã Dulce, tão próxima de nós aqui na Bahia, Alta de Souza, Meimei, espíritos magnânimos e que não cansam de nos intuir dia após dia, seja melhor, seja bom, acolha as suas lições. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e até a próxima.